chamado Mike M., de apenas 17 anos, tirou sua própria vida. Ele tinha um Mustang amarelo, que se tornou um símbolo de sua história. Convido agora para comparecer à mesa secretário de Cultura, Eusébio Ximenes, representando o prefeito. Continuar, Juliana. Durante o velório do jovem, amigos e familiares distribuíram cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio, incentivando quem passava por dificuldades a buscar ajuda. Esse gesto se espalhou e a fita amarela passou a ser um símbolo internacional de conscientização sobre o suicídio. No Brasil, a campanha foi oficialmente criada em 2015 por iniciativa conjunta do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O mês de setembro foi escolhido porque o dia 10 de setembro já era reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O objetivo principal da campanha é promover informação, acolhimento e diálogo, combatendo o estigma em torno do tema e incentivando as pessoas a buscar ajuda. A campanha reforça que falar pode salvar vidas. Hoje, o Setembro Amarelo é reconhecido em todo o país como o mês de conscientização sobre a saúde mental e é a maior campanha anti-estigma do mundo. É um chamado para que possamos falar, ouvir e, principalmente, cuidar uns dos outros. Nesse momento, convido a fazer uso da palavra a psicóloga Nairda Macedo. Boa noite a todos. Gostaria desde já de cumprimentar, todos os vereadores aqui presentes e toda a comunidade, na pessoa do Régis Ximenes. E desde já estou muito honrada, e agradecida pelo convite de falar dessa temática, tão sensível no espaço como a Câmara, esse lugar que é onde se criam as políticas públicas, e falar sobre a valorização da vida e a prevenção do suicídio. Nesse contexto do Setembro Amarelo, que ao longo dos anos, e a cada ano que passa, se torna mais visado, mais falado, mas que ainda assim nós temos ainda longos passos a caminhar para chegar na essência do que ele se trata, que é olhar a dor do outro, estar atentos, e principalmente, ir de encontro com aquele que está no silêncio, aquele que não diz. A história do Mike M., que iniciou toda essa campanha, é justamente essa. A família se encontrou surpresa, os amigos também, porque o Mike, com seus 17 anos, era um menino que sorria, era um menino que brincava, que era feliz, aos olhos das outras pessoas, que tinha acesso à escola, que tinha acesso a lazer, à saúde, e ainda por cima, tinha acesso a bens materiais como o seu Mustang amarelo. E ainda assim, como uma pessoa feliz tira a sua própria vida? Como uma pessoa feliz que sorri, que brinca com as outras pessoas, tira a própria vida? Dentro dessas brincadeiras, desses sorrisos, existia um silêncio estarrecedor que não era dito, e que ainda mais não era olhado. Então, acredito que esse momento, e estar aqui, ainda mais do que simbólico, é algo que eu destaco e reafirmo, agradeço a todos os que estão aqui, que pensaram nesse momento, realmente de trazer para dentro da política esse olhar de humanidade, de esperança e ainda mais de cuidado. Só dessa temática estar sendo disposta aqui para todos aqueles que se disponibilizam a escutar um pouco sobre ela, já é em si um gesto de cuidado. E falar do Setembro Amarelo não é
olhar para a dor no seu último estágio, né? Quando ela já está insuportável. É levar para as pessoas justamente a prevenção, né? É aquilo que vem antes. Prevenir é não deixar que a dor chegue no seu lugar mais insuportável, né? Mas é prevenir, é levar as pessoas a pensarem e olharem aqueles que estão ao seu redor e também para si mesmo. Na gestalterapia, que é a abordagem na qual eu compartilho a minha escuta, né, ver o ser humano como um todo, né, no seu corpo, as suas emoções, a sua mente, né, as suas relações. E que olhar para a saúde mental é pensar num espaço de presença. E o que é a presença? Hoje em dia, nós passamos pelas pessoas. A gente diz que tem muitos amigos, que está sempre junto dos seus familiares, que a sua família é muito unida, né? Mas o Mike M, ele tinha uma família muito estruturada, né? Com pais, irmãos, todos muito unidos. Né? Mas hoje nós passamos pelas pessoas, nós não estamos mais presentes na vida delas. Né? Eu imagino que muitos aqui, quando vão sair com seus amigos, né, marcar os seus passeios, né, marcar os seus momentos juntos, pode ter um amigo que ultimamente sempre vem faltando. Né? Quem aqui já parou para pensar, para mandar uma mensagem, para fazer uma visita e perguntar do porquê dessas ausências? Né? O suicídio, a depressão, a dor, ela precisa de espaço de escuta. E muitas vezes essas pessoas que sentem essas dores, elas sentem que não têm esse espaço, né, para serem escutadas. E como psicóloga, eu sei que escutar o sofrimento ele é muito difícil. É muito difícil escutar a dor do outro. A gente não quer estar perto. Né? Ou muitas vezes a gente quer competir com o outro. Onde é que dói mais? Se é o meu ou se é o seu? E palavras como isso vai passar, né? Ou então, é assim mesmo, eu já passei por isso, muitas vezes não ajudam. Né? Mas você estar ali, né? Apenas para estar, né? Para ser uma pessoa que é um apoio, com certeza faz toda a diferença. Muitas pessoas chegam a mim e dizem, eu não sei o que dizer para essas pessoas, né, que estão sofrendo. Eu não sei o que dizer, eu não sei como lidar. Né? E você não precisa dizer nada. Essas pessoas elas só precisam sentir que não estão sozinhas. Porque você passar pela dor e pelo sofrimento sozinho realmente é insuportável. Né? E se fosse para a gente passar por tudo isso sozinho, nós não estaríamos num mundo com mais de 7 bilhões de pessoas. O ser humano ele é relacional. Então, nós precisamos um do outro. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos do outro. Né? Estar atentos aos nossos sentimentos, claro. Né? E se você está passando, né? E quem estiver passando, se você conhece alguém, né? Se você vê que existem pessoas que estão se ausentando, se isolando, com palavras diferentes, né? Com muitas noções pessimistas, negativas da própria vida, do que acontece consigo, acenda o seu alerta. Né? Essa pessoa está passando por um momento difícil. E agora pode ser que não seja nada, né? Pode ser que realmente sejam só as dificuldades da vida. Porque viver não é só estar vivo. Né? Viver é passar pelas alegrias, pelas tristezas, pelas dores, né? Pelas angústias. Faz parte. Né? Pode ser que, por enquanto, seja só isso. Mas que nós não deixemos para olhar para esses sintomas, para esses sinais, só quando precisar acionar um equipamento de saúde. Né? Mas sim prevenir, né? para que essas vidas não sejam perdidas. Um estou cansado, muitas vezes, vem carregado de muitas coisas que a gente não está preparado para escutar. E o que eu percebo hoje, atualmente, não só em toda a sociedade, mas especialmente no nosso município, na qual eu partilho a minha escuta, é que nós temos perdido
a vida dos nossos jovens, porque não se valida o cansaço de um jovem. Você está cansado de quê? Você não tem conta para pagar? Você não tem filho? Você não tem casa? Você só estuda. Um jovem que estuda integralmente, que passa pela cobrança das suas notas, pela cobrança de decidir um futuro que ele ainda nem sabe o que é que ele quer ser. E, às vezes, ele nem tem esse poder de escolha, né, de decidir o que quer ser. Às vezes, ele precisa ser o que os pais querem que ele seja. E, ainda assim, a gente não valida o cansaço deles. E eu acredito que esse momento, a saúde mental, né, o psicólogo, o psiquiatra, ele ainda passa por um grande preconceito, né, de ser aquele que cuida do doido. Né? Mas quem é o doido? Se não cada um de nós, né, que nos permitimos viver todas as partes, tudo aquilo que passa por nós mesmos. E realmente experienciar, né, e ser presentes. O psicólogo, ele é só aquele que vai ajudar você, né, a direcionar algumas coisas que estão muito desorganizadas, né, sem passar pelo julgamento, né, de alguém que seja da sua família ou algum amigo, né, sem passar pela aquele dualidade de competição, né, de que o meu é mais do que o seu. E algo que eu acho que eu já falei nesse espaço aqui é que a empatia, ela está aí para isso, né? E que a empatia que tem sido falada, muito falada e banalizada atualmente, ela não existe. Não existe essa empatia de se colocar no lugar do outro. Eu não posso me colocar no lugar de dor de outra pessoa. Nunca vou poder. Mas eu posso entender que ele está passando por uma dor. E que eu não preciso diminuir a dele e aumentar a minha para passar. Né? Eu só preciso dizer que se ele precisar de alguém, eu estou ali, disposto a escutá-lo, a ser um apoio. Né? Essa é a empatia. Né? Não é se colocar no lugar do outro, porque isso a gente não consegue. Todo mundo sente diferente. Até sabores a gente sente diferente um do outro. Cheiros. Né? Imagine a dor. Imagine uma emoção. Né? Essa é que a gente sente diferente um do outro mesmo. É individual. Né? E é por isso que a gente precisa se atentar ao outro. Né? Exercer essas práticas de cuidado. Né? Promover esses espaços de escuta. E esse ambiente aqui, ele é eu queria estar aqui justamente para fazer um convite à ação, né, de vocês que estão aqui, que são aqueles que criam as políticas públicas, né, para que vocês possam realmente olhar para essa causa, né, para essa mobilização, não só hoje, não só em setembro, né, mas que sejam vocês as vozes que vão promover esses espaços de escuta permanente, espaços para o autocuidado, e especialmente na promoção da saúde mental acessível, né, à população. É daqui que saem, né, os projetos para as escolas, para as famílias, para a sociedade em si. E que esse não é um papel só dos políticos, gente. Esse é um papel da sociedade inteira. A saúde mental, ela não é uma responsabilidade individual. Ela é um compromisso coletivo, né, de todos nós estarmos atentos a si mesmos e uns aos outros, tá certo? Então, eu queria desde já agradecer muito, né, a oportunidade de trazer essa fala para vocês, né, para quem estiver aqui nos acessando também, né, de que a saúde mental ela é muito importante, né, e que nós não devemos negligenciá-la, tá certo? A dor, quando ela se torna insuportável, é muito difícil da gente reverter, né? Então, não esperem ser encaminhados, não esperem chegar um momento de você só encaminhar alguém para os nossos equipamentos, seja o CAPS, a unidade de saúde, o hospital, né? Mas esteja atento. Olhe para quem está do seu lado, né? Olhe para você, não negligencie você por conta de relações, por conta de trabalho, né? Mas não lhe negligencie, né?
A sua vida, só você vai poder vivê-la. Então, não deixe com que outras pessoas vivam a sua vida por você. Né? Que falem o que você deve fazer, que falem quem você é ou que você não é. Né? Essa vida é só sua. Ninguém viveu a vida do Mike M. Né? A família dele queria, com certeza, ver ele por muitos anos. Né? Ver ele se formar, ver ele construir uma família, realizar os seus sonhos. Né? Mas ele ceifou a própria vida por não se permitir vivê-la sozinho, né? Não se permitir vivê-la a partir do que ele acha dele mesmo, né? Olhando as suas próprias necessidades, mas sim daquilo que outras pessoas trouxeram, né? E foram causando nele. Então, não negligencie você mesmo. O Setembro Amarelo é justamente para isso, para você olhar para si e não hesitar em pedir ajuda. A ajuda sempre vai haver espaço. Se não tiver dentro da sua casa, fora vai ter, certo? Muito obrigada. Queria aqui parabenizar a psicóloga Nairda Macedo pelas belas palavras, né, que serve de exemplo dia a dia até para a gente, né? Sabemos tanta dificuldade passa tanta gente, né, nesse momento difícil, né? Então só tenho que parabenizar você, Nairda, pelas suas belas palavras, viu? Que serve de vida, de exemplo para cada um que passa por esse momento de suicídio, né? Que é muito triste. Então, obrigado, viu, pelas palavras. Isso mesmo, presidente. Muito obrigada, Nairda, pela sua contribuição, pelas suas palavras, que destacam a importância do cuidado, da atenção e do diálogo. A depressão e a ansiedade são condições de saúde mental, como você já disse, que afetam milhões de pessoas. E em todo o mundo pode estar mais perto do que nós imaginamos. Reconhecer os sinais é fundamental para oferecer apoio e buscar ajuda. Os sinais como a tristeza persistente, o desânimo, a falta de esperança, a insônia ou o sono excessivo, preocupações constantes, nervosismo e irritabilidade são alguns dos sintomas. Só quem passou por isso é que sabe. E, nesse momento, para falar um pouco sobre esse processo de busca, de ajuda, de superação, eu convido o senhor Antônio Mazinho, para dar o seu testemunho. Olá, pessoal, boa noite. Em nome do Regis Mendes, eu queria aqui dar boa noite a todos os vereadores aqui presentes. E como a doutora falou aqui, é algo muito importante ter a sociedade aqui envolvida em um tema tão complexo e, ao mesmo tempo, que está no nosso meio. Hoje, a gente ou já viu, ouviu, ou conhece alguém próximo, ou conhecido de alguém que já atentou contra a própria vida, que já sofreu com depressão ou sofre com depressão, com ansiedade. E comigo não foi diferente. Por volta dos meus 28 anos de idade, eu não residia aqui em Varjota. Eu sou natural daqui de Varjota, mas eu não residia aqui em Varjota. Eu morava em outro estado, em Pernambuco, e eu tive crises de ansiedade no início. As crises de ansiedade foram por conta do trabalho. A pressão no trabalho, as cobranças no trabalho. Eu também era recém junto com a minha esposa, a gente ainda não era casado. Então, juntou tudo. E a depressão, como a doutora não me deixa mentir, ela tem um foco. Sempre tem um start, sempre tem um gatilho. Às vezes é financeiro, às vezes é emocional, às vezes é na própria família, questão da aceitação do jovem. E comigo foi a questão da pressão. E muitas vezes ela vai no corpo através de sinais, de marcas, de dores. Tem pessoas que se mutilam para aliviar essa dor. E comigo foi o afastamento das coisas e das pessoas. As coisas que eu gostava de fazer, as comidas que eu gostava de comer, os filmes que eu gostava de assistir, os locais para onde eu gostava de estar com a minha esposa, de ir, de passear. A vida simplesmente perdeu a cor para mim. A vida simplesmente, naquele momento, eu só queria ficar quieto em um local. Chegou certos momentos da minha vida que eu queria entrar em um buraco, me enterrar, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém, eu não queria fazer coisas básicas da higiene, tomar banho, tirar barba, cortar cabelo, nada. Ao mesmo tempo, eu queria muito ajuda. Ao mesmo tempo, eu queria muito que alguém pudesse me ajudar. Mas só que eu ficava nesse dilema.
Eu não conseguia pedir ajuda às pessoas, mas eu precisava muito de ajuda. Então eu ficava naquele meu mundo, eu me trancava no meu próprio mundo. Eu não aceitava que alguém viesse dizer que era frescura, que era besteira, que vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque para mim era muito sério. Mas eu não tinha como falar para as pessoas que aquilo era muito sério. Então, por muito tempo, eu fiquei com aquilo. Só para vocês terem uma noção, a gente mudou. A gente saiu de onde a gente morava e veio para cá, para Varjota, porque na minha cabeça o problema era o local. O problema eram as pessoas com quem eu trabalhava, o problema era o bairro onde eu morava, o problema era a cidade onde eu morava. Só que, quando você tem um problema de depressão, de ansiedade, não importa onde você esteja, o problema vai estar com você. É como se você tivesse com um problema no bolso da sua calça. Se você não trocar aquela calça, para onde você for, o problema vai estar com você. Então eu vim para cá, para Varjota, meus pais são daqui, eu fui passar um tempo na casa dos meus pais, e de início, novidade, tudo bom. Só que de repente, o estopim explodiu de novo. Então o que eu sentia lá, voltou muito pior. A ponto de eu ficar sentado na varanda da casa, olhando para o nada, e minha esposa aqui, ela chegava, o que você tem? Nada. O que você quer? Nada. Você quer assistir um filme? Não. Você quer comer alguma coisa? Não. Você quer fazer alguma coisa? Não. Eu não queria nada. Nada. Simplesmente eu perdi o prazer pela vida. Aí você pode dizer, como pode um jovem de 28 anos perder o prazer pela vida? Por algum tempo eu perdi o prazer pela vida. A gente tinha o nosso filho, era o Miguel, nosso primeiro filho, o Miguel me chamava para brincar, eu enchia o olho de lágrima porque eu não tinha vontade de brincar com ele. Ele vinha com a bola, chutava a bola para mim brincar e eu não queria brincar com ele. Eu não tinha empatia pelo meu filho, eu não tinha empatia pela minha esposa. Para mim é como se eles não existissem dentro de casa. E eu me trancando cada vez mais nesse meu mundo, cada vez mais nessa minha dor. E na cabeça da gente só passa o que não presta. Naquele momento, você vê uma pessoa feliz na rua, uma pessoa que passa alegre, você fica com raiva da alegria da pessoa. Porque você tem o que aquela pessoa tem e você não consegue ser feliz. Às vezes você tem até mais do que o que aquela pessoa tem e você não consegue ser feliz. Então tudo isso foi me consumindo. Tudo isso foi me destruindo por dentro. Porque eu posso falar para vocês com propriedade que a depressão ela é uma dor na alma. Ela é uma dor aqui dentro. Você pode estar com dinheiro, você pode estar numa casa boa, você pode estar rodeado de amigos, você pode estar bebendo, você pode estar comendo, você pode estar vendo um filme, você pode ter uma esposa, você pode ser sozinho, não importa o que você tem do lado de fora. Nada vai preencher o vazio que está dentro da sua alma, o vazio que está dentro do seu peito. E aquele buraco no meu peito, aquele vazio no meu peito, cada dia mais aumentava. E algo que prejudicava é que eu me trancava nesse vazio, nesse orgulho, e eu não aceitava ajuda. Até porque os meus familiares não tinham essa consciência da questão da depressão, a questão da ajuda. Eu cheguei a ir a psiquiatras, eu cheguei a tomar remédio controlado, eu cheguei a tomar sertralina. A psiquiatra me passou até o remédio, a receita azul, tinha aqui na Secretaria de Saúde para poder pegar, para poder tomar, porque é um remédio controlado. Eu tomei até uma dose reduzida, a médica até falou, pela sua idade, você é jovem, é melhor você tomar uma medicação reduzida. E esses remédios, de certa forma, eles aliviaram porque, por um curto período, ele fazia efeito. Mas quando o efeito passava, tudo voltava pior ainda. Tinha época de eu chegar em casa, cansado do trabalho, e eu dormir com a roupa do trabalho. Eu não tinha força, não tinha coragem para tirar. E não era frescura. Então, quando a gente se reúne aqui para falar de algo que está tirando a vida das pessoas, esse ano já foram mais de 475 mil pessoas que tiraram a própria vida em todo o mundo. Esse ano, só para vocês terem uma noção. E eu consegui ajuda. Hoje eu ajudo as pessoas, eu procuro levar para as pessoas o que eu recebi. Hoje eu faço parte, tanto eu como a minha esposa, a gente faz parte de um grupo chamado Depressão Tem Cura. É um grupo que ajuda as pessoas aqui em Varjota a superar a depressão. Como a doutora falou, essas pessoas elas querem ser ouvidas. E como eu falei para vocês, não quer,
A depressão, ela não tem faixa etária. Só para vocês terem uma noção, a gente atende senhoras, a gente atende jovens, tem crianças também, que colocam na própria cabeça que ela não é suficiente, ela não atende às expectativas, ela não se encaixa. A gente atende senhoras, para vocês terem uma noção, que já tentaram contra a própria vida. Jovens, com os braços tudo cortado. Jovem que tomou remédio, foi preciso o SAMU vir buscar, ser entubado, fazer lavagem para poder se recuperar. Tudo isso aqui em Varjota, pessoal. Tudo isso aqui na nossa cidade. Então, quando a gente vê aqui esse movimento das autoridades, do legislativo, abrindo essa porta para algo tão sério, que a depressão, ela pode, como a doutora falou, ela não tem cor, ela não tem classe, ela não tem altura. Às vezes você está conversando com uma pessoa, ela está rindo, ela está contando uma piada para você, ela quer te fazer rir, mas a vida dela está um transtorno total. Dentro dela está uma bagunça. Às vezes ela está falando com você e pensando como tirar a própria vida. Às vezes ela está na tua casa e vendo algo que ela pode usar na casa dela para tirar a própria vida. A gente atende pessoas que a pessoa não tem mais vontade de viver. A pessoa diz que se eu pudesse, eu queria era acabar com essa dor. Eu queria morrer. E eu sei o que é essa dor. Eu sei o que é você estar em uma casa rodeado de pessoas, ter uma família que lhe apoia, ter uma família que diz, você pode vir para cá, que aqui você tem apoio, e você não se sentir bem, você não se sentir parte daquilo, você se sentir deslocado, é como se fosse uma peça do tabuleiro que não se encaixa. E você acordar e dormir com aquilo. À noite você ficar olhando para o teto e pensando, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? E isso, pessoal, acontece com muita gente. Isso, pessoal, é muito sério. E nós do Grupo Depressão Tem Cura, nós atendemos as pessoas, nós fazemos visitas. Nós não somos contra a pessoa tomar o remédio, fazer o tratamento, porque a gente sabe que é necessário. É necessário o acompanhamento psicólogo, é necessário o acompanhamento psiquiatra, é necessário sim. A gente faz um trabalho em conjunto. A gente recebe pedidos de visita, a gente vai visitar a pessoa. A primeira coisa que a gente pergunta é, você está fazendo acompanhamento? A pessoa diz, estou. Pois continue. Doutor, passou remédio? Passou. Você está tomando? Não. Pois tome. Você está tomando? Estou. Então continue no tratamento. A gente faz um tratamento conjunto. Porque a fé inteligente, ela não esnoba a ciência. A fé inteligente, ela anda em comum acordo com a ciência. Porque a gente tem que reconhecer que é necessário o tratamento, é necessária a rede de apoio. É muito necessário. Só para vocês terem uma noção do quanto é grave aqui no município de Varjota, conhecidos nossos que sabem que a gente faz o trabalho, já ligaram para a gente à noite, meia-noite, pessoas surtando. Pessoas que pegaram o remédio do tratamento, que eu acho que a doutora já ouviu várias vezes, e tomaram a cartela inteira. Simplesmente pegaram e quiseram acabar com a própria vida, com o remédio do tratamento. Porque a pessoa ela não sabe mais o que fazer. E isso, pessoal, está acontecendo aqui. Isso acontece aqui na nossa cidade. Eu não estou falando aqui de outro município. Estou falando de coisas que acontecem nos bairros daqui da cidade. Empréstimo, acampamento, Pedreira, Ararinha. Todos nós aqui nessa cidade já vimos ou ouvimos falar de alguém que ou atentou contra a própria vida, ou tirou a própria vida, como eu falei no início. É ou não é? Quem aqui conhece alguém que sofre com depressão? Olha aí. Quantas pessoas não levantaram a mão? Quantas pessoas aqui conhecem alguém que sofre com depressão? Está vendo? 95, 96% levantou a mão dos que estão aqui presentes. Então isso é algo muito sério, pessoal. A depressão ela está matando nossos jovens. A depressão ela está matando os nossos idosos. A depressão ela já está chegando na fase da pré-adolescência. As crianças com pré-adolescência já têm depressão. Então nós temos que atender essas pessoas. Nós temos que nos unir para atender essas pessoas. E eu, junto com a minha esposa, a gente faz esse trabalho. A gente já tem mais de um ano que a gente faz esse trabalho aqui em Varjota. A gente atende pessoas, a gente acompanha. E eu queria que você, que conhece alguém que sofre com depressão, com ansiedade,
eu queria até pedir ao presidente Régio aqui, se ele assim permitir, a gente trouxe um folderzinho para entregar para cada um de vocês. Nesse folder tem um número de WhatsApp, não é meu WhatsApp, é um WhatsApp de especialistas, psicólogos, pessoas que são capacitadas para atender, e eles ouvem as pessoas, totalmente de graça. Às vezes a pessoa ela não fala com o pai, ela não fala com a mãe, mas ela não tira a cara do celular, é ou não é? Então a gente está com esse folder, eu queria entregar para cada um de vocês, você que levantou a mão, que conhece alguém que sofre com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, aquela pessoa que fica retraída, tem complexo de inferioridade, entregue para ela. Seja esse agente do bem, porque nós que fazemos o grupo Depressão Tem Cura, nós somos agentes do bem, tá certo? Então, eu queria contar com a ajuda de vocês, a gente vai entregar para cada um de vocês, minha esposa vai estar entregando aí para cada um de vocês, e eu gostaria aqui de aproveitar mais uma vez a oportunidade, se deixar aqui no ar, se for possível, o grupo Depressão Tem Cura, a gente tem alguns cartazes que a gente coloca em repartições, coloca em ônibus, e se for possível, fica até a critério dos vereadores, é algo que eu coloco aqui caso os vereadores queiram e achem, como a gente está no evento aqui, é um momento oportuno, para a gente poder colocar nos ônibus escolares, se for possível, colocar em algum outro local, que são cartazes específicos para as pessoas receberem ajuda. Porque a maioria das pessoas ela não sabe como conversar, ela não sabe como chegar a alguém. E muita gente não quer ouvir, principalmente os de casa. Eu digo para vocês com propriedade, principalmente o pessoal dentro da própria casa, ele não quer ouvir. Ele acha que é frescura, ele acha que é besteira. Então, a gente tem esse material, se assim for permitido. Eu não sei se é uma questão da legislação do município, mas a gente poderia fazer essa ação, colocar nos ônibus. É simples, é só um adesivo pequeno que o jovem vai estar lá naquele dia triste, aquele dia cansado, muitas vezes até pensando em tirar a própria vida, pensando em acabar com a própria vida, ele pode ver lá uma tábua de salvação. Tá certo? Eu queria agradecer aqui o convite. Eu fiquei muito feliz em ter recebido o convite, fiquei muito feliz da Câmara Municipal de Varjota, enquanto varjotense da Gema, nasci aqui em Varjota, fiquei muito feliz de ter recebido esse convite enquanto grupo para estar aqui, porque é algo, pessoal, muito sério. A depressão ela está na porta de todos nós, não se engane. As doenças que afetam a nossa alma, a nossa mente, a questão da inferioridade, complexo de inferioridade, incapacidade, ela afeta o jovem, ela afeta o adulto. A gente se cobra muito. A gente se cobra demais. Do nosso acordar ao nosso se deitar, a gente se cobra, não é? Eu podia ter feito mais, eu podia ter falado com fulano. Por que eu mandei aquela mensagem? Ixi, não era para me ter feito isso, não era para me ter feito aquilo. E tem gente, pessoal, que já está muito cheio disso e é o estopim para algo muito mais sério. Tá certo? Então, eu queria agradecer cada um de vocês, agradecer aqui aos vereadores presentes por darem essa devida importância a esse tema, estarem aqui, tirarem esse momento. E boa noite a todos. Queria aqui parabenizar e agradecer ao Antônio Mazinho pelas belas palavras, né? Essa força de incentivo que passei. Quero dizer aqui, que eu também tenho esse problema dentro de casa, né? Eu tenho esse problema de depressão dentro de casa. Eu sei que é difícil, né? A gente conviver e aceitar e como elevar e como eu já passei por isso e eu sei, né? E desde já tem todo o nosso apoio, sobre o prefeito até sobre essa questão de botar os adesivos, que é uma força que vai dar incentivo, né, para ajudar as pessoas, para não cair, né, não cair na fraqueza, né, porque na verdade isso é um momento de fraqueza, é um momento de falta de fé também, acho que tem que ter muita fé, né. Então, parabéns pelas palavras e conte com nós, viu, que depende da gente, nós estamos aqui para ajudar. Isso mesmo. Muito obrigada, Antônio. Com certeza, as suas palavras hoje, ela veio mostrar para a gente, ajudou muitas pessoas a entender que a depressão ela tem cura, tem tratamento e pode ser superada. E o mais importante,
É lembrar que a depressão não define quem você é. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza, né? A gente, sempre nos momentos de dores ou de dificuldade, a gente procurar ajuda de alguém não é sinal de fraqueza, mas sim de amor e coragem. E para explanar mais sobre esse tema muito rico, eu convido agora a fazer uso da palavra a psicóloga e coordenadora da equipe EMULT de Varjota, Thaís Andrade. Bom, gente, primeiramente agradeço, né, a todos que estão aqui presentes, a todos os vereadores pelo convite. É uma honra, né, vir aqui compartilhar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Então, muito obrigada, né? Bom, falar sobre esse tema, né, da prevenção do suicídio, valorização da vida, é falar de um fenômeno que é complexo. E ele é multifatorial, porque ele é atravessado, né, por diversas questões. Tem uma causa única? Não. Existe culpado por algum, né, suicídio que ocorreu? Não. Então, o suicídio, esse fenômeno que é complexo e multifatorial, multideterminado, a estimativa, né, dentro de pesquisas aí, atuais é de que a cada um suicídio, em média, 60 pessoas são atingidas. Em média, 60 pessoas são atingidas diretamente e negativamente. Então, imagine o quantitativo que o colega trouxe e o quanto isso, né, esse dado ele afeta. Né? Então, é um impacto que ele não é individual, ele é coletivo. Né? É importante a gente pensar que não é um problema individual. É um fenômeno tão complexo. Nós, seres humanos, somos complexos. Né? Nós temos nossa carga genética, a nossa fisiologia, né? Já viemos aí com nossa carga genética. Então, nosso comportamento ele perpassa também por o que a gente traz de forma fisiológica. Certo? O nosso comportamento também, a cultura que a gente vive nos atravessa. Não dá para escapar disso. Né? Então, eu sou um ser humano que eu tenho minha complexidade a nível biológica, biologicamente falando, e minha história de vida que é única. Cada um aqui tem uma história de vida que é única. Cada um aqui aprendeu, inclusive, a nomear o que sente. Muitos, infelizmente, acreditam que é besteira, muitas vezes, eu ficar triste por algo. Infelizmente, ainda existe. Ou seja, eu nem valido o que eu estou passando porque eu aprendi que isso é besteira, porque tem gente que está, né, infelizmente, como a Ana Rita falou, há essa comparação, né, o que muitas vezes não vai ajudar. Então, nós aqui aprendemos. Como é que eu lido com o que eu sinto? Primeiro, eu sei o que eu estou sentindo. Já dizia assim a Fernanda Montenegro, né? Sem angústia não há vida. Eu acho uma coisa assim, ela está dando uma entrevista, é muito interessante, que ela chegou um momento que ela não consegue, ela está explicando, né? Que não consegue mais pegar um voo só, que hoje, né, a assinatura dela é feita muitas vezes por outra pessoa, coisa que antes ela usava aqui minha linguagem, mas não foi essa a linguagem dela, o desenrolar da coisa, ela está precisando de pessoas por perto, né, e que ela reflete sobre a angústia, que sem a angústia não há vida. Então, na vida, em alguma medida, tendo vida, vai ter algum nível de sofrimento, algum nível de angústia. Então, como é que eu olho para tudo isso? Como é que eu percebo? Existe uma coisa que a gente precisa ter um cuidado, né, também, é que existem dois fatores que pode emitir sinais de alerta, que é a intensidade e a frequência. Né? Dentre vários fatores, esses dois fatores são fatores que a gente precisa lançar aí, né, alertas. Está intenso, está frequente, porque a gente há de convir, né, que
sofrimento, algum dia difícil, um dia mais cansativo ali, puxado no trabalho, no relacionamento, que muitas vezes está passando por alguma turbulência, e aí vale para todos os relacionamentos, seja familiar, conjugal. Eu sou um ser humano que eu interajo com outros. Então, em alguns momentos, vão ter desconfortos. Mas como é que eu lido com isso? É um fator do fenômeno suicídio que é comum, não é regra, né? Cada ser humano vai sentir diferente, mas é muito comum 3 fatorzinhos que muitas vezes está bem tenso, né? Que é a desesperança, o sentimento de desamparo e o desespero. Então, desespero, desesperança e o sentimento de desamparo. O sentimento de eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Eu conto para quem? Né? Então, assim, são comuns, merecem atenção e cuidado, merece escuta, não é besteira. Né? Muitas vezes, como a Ana Rita falou, eu repito e reforço. Quem diz que é fácil escutar o sofrimento? Né? Se a gente parar para refletir um segundinho assim, como é que eu lido com coisas que são difíceis para mim? Com sentimentos que são difíceis? Com sentimentos que não são agradáveis, não cabe julgamento, gente. É errado sentir isso, é errado sentir. Como é que eu percebo? Eu consigo, né? Eu gosto muito não tenho experiência na área, assim, mas sempre gosto de estar com leituras nessa parte, que é a comunicação não violenta, né? E aí tem uma frase que é bem legal que eles colocam. A vida exige que muitas vezes a gente tenha conversas com a gente mesmo e com os outros. E muitas vezes não é confortável mesmo. Porque muitas vezes o que me dói é algo muito intenso e eu não consigo nem olhar. Aí eu não vou olhar hoje, porque isso aqui dói muito. E minhas estratégias de enfrentamento, né, nesse momento, eu não estou conseguindo lidar nem olhar para isso. Então, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Mas uma hora pode chegar uma coisa bem maior, a ponto de que já alcançou ali um nível, né, e um sofrimento em um estágio que eu não consigo nem ver solução para aquilo. E o corpo fala, gente. O corpo fala. Às vezes, há algum sinal ali de uma dor de cabeça frequente, que é uma preocupação, e que aí eu estou, não, depois eu olho para isso, depois eu olho para isso. Então, o cuidado é um cuidado onde passa pelo meu cuidado e o cuidado com o outro. Esse olhar sensível para a dor do outro, para o que o outro está dizendo. Muitas vezes, não é uma receita que ele quer. Eu sei que muitas vezes, gente, é na melhor das intenções, né? Menina, eu não estou conseguindo dormir, eu estou agitada, eu estou sentindo isso. Aí o colega, né? E um chazinho não resolve isso ali. Eu sei que muitas vezes é na melhor das intenções, mas às vezes é apenas assim, tá, gente? É um escuta. É um escuta com mais acolhimento e menos julgamento. É um escuta onde, mesmo que muitas vezes eu não tenha a solução, não vou ter a solução e como mudar o contexto de vida da pessoa, mas eu estou ali escutando. E se ela precisar, inclusive, eu posso até acompanhá-la em algum lugar para buscar ajuda. Eu posso deixar claro isso para ela, que eu estou disponível. Eu não preciso nem forçar que ela me fale. Eu posso sinalizar que, caso ela queira conversar sobre isso, porque é importante a gente pedir permissão também, né? Assim, não, é muito importante um tema como esse ser abordado nos diversos lugares que a gente faz parte, mas até a forma como a gente vai olhar e falar sobre isso é importante. Né? Então, com muito cuidado, com muito zelo pela vida do outro, é importante prestarmos atenção e também como a gente se sente, porque a gente precisa reconhecer alguns limites, muitas vezes. Às vezes, pode ser que eu não esteja bem o suficiente para, naquele momento, né, eu acompanhar, mas eu posso, inclusive, né, dizer, olha, hoje eu não vou conseguir lhe acompanhar, mas quero que você saiba que eu estou aqui. Então, reconhecer os nossos limites, né, como eu disse, muitas vezes não querem receita, algo pronto. É a escuta com muito acolhimento.
né? Então, falar sobre esse tema é falar de coisas que podem, às vezes, no cotidiano, vai atravessando e pela vida corrida a gente não vai olhando muito, né? Não vai olhando para como a gente está, como a gente se sente nos relacionamentos. Hoje a gente vive num mundo super conectado, tecnologicamente falando, e as conexões humanas, como é que estão? O que a literatura traz também é que existem conexões que são fatores de proteção. Existem outras formas de conexões que podem ser fatores de risco, né? Por exemplo, violência, contextos sociais, onde existe a vulnerabilidade social, questões físicas, psíquicas, emocionais. Então, muita coisa que podem ser fatores de risco e que a gente vai precisar olhar também. Mas, se fosse falar de algo que pode ser fator de saúde para a gente, né, e assim, não precisamos falar de transtornos como a ansiedade, como a depressão, que é um dos transtornos, né, se a gente for parar para avaliar como é que está a minha interação social, e não estou falando assim né, a gente sabe que muitas vezes temos muitos conhecidos, colegas, amigos, e quem verdadeiramente eu conto quando a coisa aperta. Onde é que eu tenho um espaço seguro de fala? Eu consigo enxergar isso no meu meio? Isso também é importante, né? Então, uma das coisas que eu queria deixar aqui de mensagem é para como eu tenho me olhado, me observado, me escutado, eu tenho dado espaço. Os sentimentos, eles podem ser mensageiros, gente, né? Uma tristeza que eu venho a sentir, uma angústia, ou mesmo uma alegria, que é o tempo todo assim, né? Talvez vocês possam estar agora, nesse momento, com algumas preocupações que pela manhã vocês nem estavam. É sempre tudo muito fluido, vai tudo muito rápido, correndo, mas nos atravessa, né? Isso é um fato, nos atravessa. E como isso atravessa? Né? E como eu tenho olhado para tudo isso? Porque até para mim também olhar para o outro perpassa olhar para mim. E até onde eu posso, né, conseguir dar esse auxílio e tudo. Então, são histórias de vidas únicas. Não cabe julgamento, né? Cabe o acolhimento, cabe a gente estar informado. É importante que tenhamos a noção de que o sofrimento ele precisa ter o espaço para ele existir, né? Já pensou que às vezes é muito triste, mas infelizmente é uma realidade. Não fica triste não, isso é besteira, ou vai chorar por isso? Como assim? Eu não tenho o direito de chorar pelo que não me senti bem? É importante os espaços onde a gente possa, sim, e é importante esse dar vazão para isso. E isso é cada um que vai dentro da sua história de vida, da sua história de aprendizagem. As aprendizagens da gente né, são aprendizagens únicas, e que a gente precisa respeitar isso. Né? Não é errado expressar de alguma forma quando eu não estou bem. E buscar ajuda profissional é de suma importância, porque muitas vezes a gente não vai ter controle do que a gente sente. Será que a gente tem controle, gente? Totalmente 100% do que a gente sente, nem do que a gente pensa, né? Muitas vezes a gente não vai ter controle. Muitas vezes, como não temos controle, é importante a gente olhar para como a gente lida. Então, para como a gente cuida de tudo isso, né? Do que a gente também não vai ter o controle. Porque, de alguma forma, eu posso até ter um controle ali de como é que eu observo esses sentimentos, esses pensamentos quando vêm. Gente, a gente está o tempo todo pensando. Quem aqui no campo está numa situação de turbulência? Menina, não sei se eu dou conta, não. Está puxado, está difícil. Principalmente mulheres que enfrentam aí, assim, né, contextos da casa de muito trabalho, e trabalham dentro e trabalham fora. E muitas mulheres também são cuidadoras, né, sejam de pessoas próximas ou enfim. Então, tudo isso atravessa cada um de uma forma diferente. Né? Então, é importante, é muito fácil, às vezes, quando a gente está com algo que aparece, por exemplo, uma mancha na pele, a gente rapidamente, menina, eu tenho que procurar, né, uma ajuda, uma coisa. E quando eu estou sentindo algo com muita frequência e tem se intensificado?
quando, como o colega bem colocou, né, quando eu tinha atividades que me davam prazer e hoje não dão mais. Eu observo isso, eu valido isso, né, então tudo isso é importante. Para encerrar, eu queria reforçar, o município ele disponibiliza de equipamentos que contam com suporte psicológico. A gente tenta fazer o possível com o que a gente tem, mas tem sim, né, nas unidades de saúde contam com um profissional de psicologia, cada unidade tem o seu dia, a unidade de saúde é porta aberta, as agentes de saúde são pontes, né, são fundamentais nesse nosso apoio, nesse nosso suporte. Tem o CAPS, né, que aí o CAPS também diferente das demandas que são, o do CAPS é uma demanda e a unidade de saúde é outra, mas o cuidado com a saúde mental é o mesmo, né? O CAPS também faz os seus atendimentos e tem a disponibilidade para os acompanhamentos, né? Então, reforço isso, eu também queria finalizar deixando aqui, né, que eu acho importante, dois institutos que a gente pode compartilhar. Tem um, inclusive, que ele tem cartilhas, e são cartilhas bem pedagógicas, educativas, a leitura super fácil, leve assim, de compreender. E é um instituto que tem como frente dele, é em São Paulo, mas tem como frente uma psicóloga que estuda esse fenômeno, né, do suicídio, que é o Instituto, se vocês colocarem, vocês vão ver, é o Instituto Vita Aleri, né, Instituto Vita Aleri. Ele conta tanto com informações muito seguras e fidedignas, embasadas, como também contam com cartilhas, né, um instituto que conta com cartilhas de fazer download gratuitamente. Né, tem uma que eu gosto muito, dentre várias, mas tem a que é Primeiros Socorros, né, em saúde mental, é Primeiros Socorros emocionais, uma coisa assim. Então, é uma fonte aí, fica aí como, né, sugestão para quem gosta de ficar antenado e até mesmo por dentro, porque, mais uma vez, é também papel de toda a comunidade, de todos, que a gente convive um com os outros e cada um precisa um do outro, né? E tem o Centro de Valorização da Vida, que também é um dos que tem aí ele é um instituto que dá conta de plantões psicológicos 24 horas, né? Ele tem chat, ele tem o site, tem o chat e as ligações também, que, se eu não estou enganada, aí vocês podem conferir direitinho, é 188, né, a ligação. Então, assim, é importante a gente saber, até para a gente orientar. Isso ajuda também quando a gente orienta, quando a gente compartilha informação, quando a gente se dispõe, né, a fazer esse contato, e um contato onde a gente tem uma preocupação e uma genuína vontade de ajudar a gente. Né? Isso é muito, e mais uma vez, né, muitas vezes não é dizendo o que isso é para fazer. Muitas vezes é mostrando que aquela pessoa, aquele sofrimento, naquele momento, que muitas vezes está tão intenso que eu só enxergo o sofrimento e nada ao meu redor, a visão fica, vou usar aqui a analogia de uma visão turva. Ao redor fica tudo mais turvo e eu tenho mais dificuldade em perceber fontes que podem me ajudar. Né? Então, que a gente possa ter essa sensibilidade de acolher e de que muitas vezes não é nem muito sobre o que dizer, né? É muito sobre o estar perto e se dispor a ouvir, né? Com muito mais acolhimento e menos julgamento. Eu acho que é isso. Encerro por aqui. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer, né? E uma honra estar aqui. Queria agradecer também a Thaís Andrade, a nossa psicóloga, também pela sua contribuição também, a sua bela explanação, que serve para muita gente de exemplo. Muito obrigado pela sua participação também nessa sessão solene. Muito obrigado. Congratulo com o presidente. Muito obrigada, Thaís, pelas suas palavras, ressaltando a importância do acolhimento, da rede de apoio. E, como a gente já falou aqui anteriormente, a depressão, a ansiedade, ela está bem mais próxima do que a gente pode imaginar.
E eu queria aqui, senhor presidente, quebrar o protocolo e convidar uma da nossa pessoa da nossa plateia para dar também o seu testemunho. A dona Jesuína Alves, conhecida como Neném Alves. Boa noite a todos. Muito obrigada. Próximo. Eu quero aqui mais agradecer, porque são 11 anos, né, que eu me trato. Comecei com a doutora Daniele. Agradeço muito a ela e quero dizer que não desistam, porque você estando sendo acompanhada, tomando os remédios, você enfrenta os desafios mais fortes. Porque eu sou testemunha disso. Eu estou passando por um desafio que, se eu não estivesse sendo acompanhada, tomando meus remédios, eu não estaria aqui, não. E estou aqui hoje forte, confiante. Quero agradecer as pessoas que estão aqui, o Valdir, sempre me aconselhando, me dando remédio, se cuida. O Theo da farmácia, que eu sou muito conhecida aqui, morei muitos anos fora, mas estava sempre aqui. Né? O Robertão, nosso prefeito Elmo, né? O Marco César, as princesas aqui, que eu chamo de princesa, a Marina e a Thaís, estão sempre... Sou muito bem acolhida onde eu chego. Eu chego no posto de saúde, o Kim, a senhora não veio de manhã? Eu disse, não, mas eu estou aqui agora à tarde. Então, isso faz muito bem, sempre muito bem tratada, entendeu? E a lição que eu dou é que não desistam. Fé em Deus e o tratamento continua, tá? Muito obrigada, boa noite. Agradecemos a todos pelos seus pronunciamentos, pelas suas falas ricas, né, nesse momento. E eu queria, nesse momento, convidar 3 voluntários para a gente fazer uma dinâmica bem rápida. Alguém da plateia se prontifica? Preciso de 3 voluntários aqui na frente. Pronto. Vem. Eu vou pedir que vocês fiquem de costa um para o outro. Pronto. Isso. Isso. O Eusébio fecha aqui o triângulo. E eu vou perguntar para vocês algo que vocês gostam muito. Patrícia. Assistir filme. Quem da plateia, assim como a Patrícia, gosta de assistir filmes? Muita gente. Patrícia? O que você mais gosta? O que você mais gosta? Conversar. Quem aqui gosta de conversar? Muita gente gosta de conversar. Eusébio, o que você mais gosta? Eu gosto de ler. Muito bem. Quem aqui gosta de ler? Muita gente gosta de ler também, Eusébio. Agora eu quero saber de vocês algo que vocês não gostam. Que eu não gosto? Difícil. Eu não gosto de ficar só. Quem aqui não gosta de ficar só? Todos não gostam de ficar só. Ficar próximo de pessoas negativas. Não gosto. Quem aqui não gosta de ficar próximo de pessoas negativas? E... Patrícia. Eu não gosto de ficar parada. Quem compartilha com ela? Muita gente. E a última pergunta. Patrícia, o que você tem mais medo? De perder meus pais. Quem, assim como a Patrícia, tem medo de perder os pais? Muita gente. Você? De perder a razão. Perder a minha razão. Às vezes eu perco. Quem tem medo de perder a razão em algum momento? Muita gente. Eusébio, o que você tem mais medo? De perder o sentido da vida. Quem, assim como Eusébio, tem medo de perder o sentido da vida? Muita gente. A reflexão que deixa nessa dinâmica, gente, é que
o que a Patrícia, o Eusébio, Reginaldo. o Reginaldo gosta, muita gente gosta. Mas se ele não disser, ninguém vai saber. E o que eles também não gostam, tem muita gente que compartilha e também não gosta. E precisa ser dito para que alguém saiba que ele não gosta. Quanto ao medo, o que eles dizem, a coisa que eles têm mais medo, muitas pessoas aqui também compartilham do mesmo medo. E se a pessoa não abrir a boca e dizer, não chegar ao outro, ninguém vai saber. Então, a dinâmica é, você precisa falar para o outro o que você sente, para que você possa ser ouvido e acolhido. E é essa a nossa dinâmica. Muito obrigada pela participação. Senhoras e senhores, nesse momento, eu queria pedir a todos que ficassem de pé para um momento dinâmico de relaxamento e de reflexão. Peço às nossas colaboradoras que apaguem as luzes do ambiente da Câmara e que todos acendam apenas as lanternas dos celulares. Agora, iremos fechar os olhos e apenas ouvir e refletir a letra dessa música.
Santo se move, tudo pode mudar. Correntes podem ser quebradas, corações podem ser restaurados, é isso que a gente busca, né? A fé é renovada e a vida é transformada. Ele nos lembra também que não é pela nossa força, mas pelo poder de Deus agindo dentro de nós, que experimentamos a libertação, a cura e a esperança. Ele nos guia, nos fortalece, nos consola, nos faz permanecer firmes, mesmo em meio a tantas lutas. É um convite para viver uma fé mais profunda, permitindo que o Espírito Santo transforme nossa mente, nossas atitudes, nossa forma de enxergar a vida, com mais alegria, com mais esperança e renovação. E nunca se esqueça, você tem um valor inestimável para Deus. Nesse momento, eu convido a fazer uso da palavra o vice-presidente da Câmara, senhor Francisco Régio Nobre de Farias. Queria aqui registrar a presença de todos os agentes de saúde, agradecer pela... Queria também registrar a presença do Valdir, também registrar o nome da pessoa, da minha esposa, Alexandrina. Queria aqui agradecer a presença de todos, né? E esse momento, apesar de ter faltado muita gente, mas foi muito bom, muito emocionante, né? E queria também facultar a palavra a todos os vereadores, né? Que fiquem à vontade. A palavra está facultada a cada vereador que queira se pronunciar, queira... Vereadora Patrícia. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite ao público presente. Queria aqui saudar e abraçar os agentes de saúde que estão aqui com a gente. E fico muito feliz, presidente, de estar nesse momento participando desse evento na Câmara. É importante, muito importante a fala das meninas. Eu queria dizer para vocês duas que representam as equipes de saúde mental, a rede de saúde mental do município. Eu, como vajotense, tenho muito orgulho de ter vocês como vajotense, como profissionais. Dizer também a todos que estão nos ouvindo o quanto é importante a gente abraçar esse momento em alusão ao Setembro Amarelo, mas lembrar o que a doutora Nairda falou, que não é só esse momento, né? A gente teve um testemunho aqui lindo de superação e que, infelizmente, nem todos conseguem chegar a esse nível de entendimento e essa, eu não digo nem força, mas chegar a estabilidade emocional que muitos buscam nesse momento, né? Então, é muito importante a gente estar trabalhando nossa rede de cuidado, é muito importante a gente achar, seja na família, seja nas pessoas do trabalho ou entre os amigos, nossa rede de apoio. É muito difícil a gente falar, né? É muito difícil a gente expressar as nossas emoções, Eusébio, por muitas das vezes, de forma que a gente acha que as pessoas vão nos interpretar, como a doutora Thaís falou, às vezes as pessoas acham que é brincadeira, que é frescura, e não é, né? Só quem sabe, quem passa. E a gente teve um pós-pandemia muito voltado para a saúde mental, né? Políticas públicas surgiram, as pessoas teve mais acesso, apesar da dificuldade de a rede conseguir abraçar tudo e a todos, né? Mas a gente evoluiu muito nesse sentido. E é muito importante a gente trazer para dentro dessa casa temáticas como essa, porque, querendo ou não, a representatividade ela importa. É muito importante ouvir o Antônio falando e saber que pessoas como ele já passou ou está enfrentando ou superou, né, desafios grandes voltados para a saúde mental. E é muito doloroso também para a gente que conhece, que às vezes se sente incapaz, né, de acolher, se sente incapaz de resolver a dor do outro, porque muitas das vezes a gente não entende, às vezes a gente não consegue escutar de forma adequada, às vezes a gente não se abre para essa escuta, né, porque nós vivemos num mundo, infelizmente, muito egoísta, onde a gente quer cuidar dos nossos problemas e às vezes esquece dos outros, esquece do que está próximo, esquece da família, esquece dos amigos, né? Mas que esses momentos de reflexão, esses momentos que a gente vai estar passando nesse Setembro Amarelo, que é uma campanha que vem
aí ao longo dos últimos anos, ele só fortaleça ainda mais o que a gente deve seguir levando para o resto do ano, independente da cor, que a gente cuide, né, que a gente se cuide do próximo. Quando a gente fala da história lá de 1994, do cara do Mustang amarelo, eu, enquanto adolescente, ouvia muito Eusébio. É uma música chamada 16, do Legião Urbana, que falava de um cara do Opala metálico azul. E essa música ela é de 1996 e a gente só passa a ter o entendimento quando a gente realmente passa a entender o que é saúde mental. A história de um rapaz que não pega, né? Em Brasília, ele atentou contra a própria vida, porque a rede de apoio, o cara conhecido, o cara popular, ele era visto de uma forma que ele não queria, né? Que as pessoas negligenciavam a dor, que as pessoas negligenciavam quem ele era de verdade, não só o cara popular. E eu acho que quando, na época, o musicista Renato Russo quis trazer, ele pegou um pouco dessa experiência do cara lá dos Estados Unidos, né, e trouxe um pouco para a nossa realidade aqui no Brasil, e que a gente só passa a entender quando a gente passa a vivenciar isso e a ter, independente se você é profissional da saúde ou não, você passa a ter um entendimento do quão importante é a gente ter nossa rede próxima e o quanto é importante, principalmente agora na fase pós-pandemia, que a gente teve esse, digamos, esse boom de cuidado da nossa saúde mental, o quanto é importante a gente entender e escutar e olhar para o próximo, porque o suicídio é um fenômeno, como a Thais falou, e eu acho interessante a gente pensar nesse nome como fenômeno, que não há culpados, é uma coisa que a gente nunca, talvez, encontre um entendimento, né? E só quem passa e só quem vive, e como a Thais falou, afeta muita gente, consegue mensurar, Antônio, o que a família ou o que a pessoa próxima passa. Então, fico feliz, viu, presidente, por estar participando disso. Desculpa aí a fala um pouco mais demorada, e parabéns às meninas, parabéns ao Antônio pelo depoimento, e parabéns a vocês que se dispuseram a estar aqui. São 9 horas da noite para estar escutando e ouvindo e tendo um pouco dessa experiência com a gente. Antes de alguns vereadores mais falados, eu queria dar o espaço da palavra ao secretário de Cultura, meu primo Eusébio, representando também o prefeito. Fique à vontade, Eusébio. Boa noite. Queria saudar as vereadoras Patrícia, Inara, Framelo, os vereadores aqui presentes, Régio, presidente de exercício, Eudes, Lucas, e em especial saudar os profissionais de psicologia que aqui estão, Mazinho também, que nos deu aqui um depoimento fantástico, profissionais de saúde e público que se encontra aqui nesse momento. Primeiro, parabenizar a Câmara de Vereadores por acolher essa campanha, que é eu diria, uma das mais importantes no momento odierno, em tudo que a gente vive. Acredito que essa é uma bandeira que, sem sombra de dúvidas, carrega uma importância muito grande no que a sociedade vive hoje, com todas as transformações que a gente tem sofrido ao longo do tempo, né? E eu já faço um questionamento aqui, inicial, né, sobretudo para as psicólogas que aqui estão. Diante do turbilhão de informações que vocês, enquanto profissionais da saúde, recebem diariamente, no acolhimento diário, na conversa, na tentativa de resgatar essas pessoas que passam por problemas, quem é que cuida do cuidador? Quem cuida da mente de quem cuida? Quem acolhe o profissional de saúde quando o profissional de saúde está extasiado, né? Anestesiado com um turbilhão de informações e de problemas que a nossa sociedade traz? Esse é uma preocupação que eu carrego há muito tempo, né? Eu sou um ávido pesquisador na área antimanicomial, eu gosto muito de ler a respeito disso, e é uma parte desse trabalho que vocês fazem,
Me tocou muito aqui a fala de cada um de vocês, enquanto profissionais, na demonstração do quão simples é você decidir sobre o destino de vida de uma pessoa. Muitas vezes a gente ouvir um depoimento renova a nossa esperança, faz com que a gente reflita e faz com que a gente fique buscando aqui perto da gente pessoas que podem estar com esses pensamentos. E aí me vem aqui à memória um certo autor um dia falando sobre as janelas de Skinner, que aí depois eu descobri que não existem as janelas de Skinner, né, que na verdade existem a caixa de Skinner, que foi um experimento feito por ele, que eu faço uma analogia ao que a Thaís falou aqui. Quem é que controla o pensamento? Ninguém controla o pensamento. Por segundos, um turbilhão de informações vem na nossa mente. Então, nós não controlamos o pensamento. O pensamento vem e flui na nossa mente e alimenta o nosso corpo, alimenta o nosso coração, alimenta o nosso psíquico e nos faz tomar decisões com base naquilo que a gente acolheu enquanto estamos pensando. E o grande dilema de quem pensa em tirar a própria vida é um embate de natureza psíquica, psicológico. É algo que ele está travando, uma luta. Me permitam, me desculpe, eu peço licença aqui para falar, porque não sou profissional da área da psicologia, mas no momento em que a pessoa está com esse turbilhão de pensamentos, fazer a escolha correta de como direcionar as suas atitudes é que é o mais complexo. E aí é onde entra o trabalho do profissional. Ao mesmo tempo que Skinner dizia que são reforços e punições. Geralmente são reforços e punições aquilo que afeta sobre o que eu estou pensando. Quem não se culpa por ações tomadas, por pensamentos, quem não se culpa por determinadas atitudes do seu dia a dia, será que eu devo me culpar? Será que eu devo carregar essa problemática dentro de mim? Então, eu parabenizo todos vocês aqui pela demonstração de comprometimento social. Como a Patrícia falou, existe toda uma rede de apoio que trabalha voltado para fazer com que as pessoas não sofram. Enquanto gestão, enquanto integrante de uma equipe que trabalha, acompanho muito as atividades do CAPS e sempre que a gente recebe a notícia, vem um questionamento. E aí, Jéssica, essa pessoa era acompanhada pelo CAPS? Aí ela diz assim, não era acompanhada pelo CAPS. Aí está a chave. Aí está, eu diria que a luz, né, onde deve ser acolhido e buscado. Então, se essa pessoa ainda não era acompanhada, é porque ela não recebeu a mensagem como essa que nós estamos recebendo aqui hoje. Então, essa mensagem precisa chegar para o maior número de pessoas em saber que não há mais esse tabu de quem vai buscar ajuda é uma pessoa que, enfim, de maneira pejorativa, a gente trata como uma pessoa sem condição psicológica adequada, por doido, retardado, né? Então, esses tabus, eles precisam ser quebrados. A psicologia está cada vez mais acolhedora, cada vez mais aberta e disposta a fazer com que essas vidas sejam transformadas. Então, o que eu tenho a dizer aqui é que, com o advento da pandemia e esse crescimento exacerbado da comunicação de maneira acelerada, os transtornos ansiosos, eles cresceram bastante. A pandemia trouxe muitas mazelas, acredito que vocês vão de convir comigo. E essa vida acelerada precisa ter pausas, precisa ter momentos de reflexão e libertação de todos esses problemas que a sociedade carrega hoje. Então, finalizo também minha fala trazendo o pensamento também de Skinner, né? Nós hoje vivemos como máquinas. Nós hoje vivemos
no automático. Nós escutamos um áudio na velocidade 2. Nós queremos que a nossa vida fique em velocidade 2. Nós queremos que tudo se resolva em velocidade dobrada. E muitas vezes, por isso não acontecer da maneira como a gente quer, a gente se frustra, fica chateado, a gente não consegue a concentração devida para poder entender que a vida é um fluxo contínuo e tem que ser levado com leveza. O próprio Skinner dizia, o nosso maior problema não são como as máquinas trabalham na substituição do homem, né? Nossos problemas é como o homem pensa e age com seus pensamentos. Então, cuidemos do pensamento das pessoas que sofrem com isso. Cuidemos de acolher, de direcionar e de ser abrigo. E eu acho que muitas vezes você precisa não falar nada, mas apenas ser um ombro acolhedor, ser um abraço firme e ser uma palavra, mesmo não dizendo nada, mas ser uma palavra de acolhimento. Portanto, eu só falo aqui, parabenizo cada um de vocês por doarem a vida de vocês em prol de uma causa tão relevante para a nossa sociedade. Muito obrigado. Parabenizar e agradecer, Zé, pelas suas belas palavras, também pela sua contribuição, né? E a palavra continua facultada a alguns vereadores que queiram. Nossa, vereadora Fransquinha. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por um momento tão especial como esse, né? Saudar o nosso presidente, os vereadores, as nossas agentes de saúde, as nossas doutoras que tão bem explanaram o que é que realmente o povo precisa. E, nesse momento, eu quero dizer para vocês que eu vou dar o meu testemunho. Eu aqui, a maioria sabe que eu tive câncer de mama. Na época, o Marco César era vereador, me acompanhava, Reginho. E depois do câncer de mama, era na pandemia, eu surtei. Eu tive um surto. Foi bem na campanha, eu era candidata a vereadora, e, às vezes, a própria família da gente quer nos escalar. Quando eu descobri que eu estava com câncer de mama, disseram, não fala não. E eu vim aqui na Câmara e falei para todo mundo que eu estava com câncer de mama. E o meu marido, não era para você ter falado disso, era assim. Era para me falar, porque, através de mim, as outras pessoas vão se cuidar. Como muitas, né, minhas agentes de saúde aqui, que trabalharam comigo 20 anos quase, e me conhecem muito bem. Eu sempre fui muito acelerada, mas nunca tive vergonha de dizer as coisas que eu sentia. Como eu não tive vergonha de dizer que eu tive o câncer de mama, que Jesus me curou do câncer de mama, eu também não tenho vergonha de dizer, para quem não sabe, que eu surtei. O meu marido me levou para o Olho d'Água dos Melos e eu achava que eu estava indo para a serra. Eu fiquei completamente surtada. Eu não conseguia sair nas casas para pedir voto. E eu tinha que ficar forte, porque também o meu filho não podia ir lá em casa, porque a avó da mulher dele era muito velhinha e estava bem no auge do Covid. Então, eles não podiam ir lá em casa. Só quem ficou comigo foi a Gabriele, que é a minha filha mais nova. O meu marido quase não tinha tempo, ele não viu que eu surtei, porque ele saía de madrugada, chegava às 11 horas da noite e saía de madrugada para ir pescar. Então, ele não viu o meu surto. A Antônia de Maria, filha minha de coração, ela também viu que eu surtei. A minha outra filha também não viu que eu surtei. Então, quem me conhecia não estava vendo que eu estava surtada, porque a pandemia não deixava as pessoas me verem. Hoje, a minha amiga Eunice, que está aqui, que me acompanha, também não teve... Ela não teve tempo de me ver, que eu estava surtada, porque ela só ficava na janela.
Mas eu surtei, gente. Ah, Francisca, você pensou em tirar a sua vida? Não. Porque quando eu surtei, eu comecei a entender que assim como Deus tinha me curado de um câncer, eu ia ficar curada da depressão. Eu ia vencer. E eu ia dizer para todo mundo, como estou dizendo para todo mundo hoje, que as pessoas às vezes costumam falar, mas a Francisca sempre foi doida. Eu sempre fui doida porque eu sempre disse, né, tudo que eu achava que as pessoas precisavam vir, porque as pessoas se calam, gente. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que toma medicação, que toma um comprimidinho à noite, em vez de um chazinho. Tome. Ore a Deus, peça força. Mas também tome seu comprimido. Né? Porque, como o irmão falou, a primeira coisa que a gente quer é se isolar. Né? E eu realmente queria ficar deitada o dia inteiro. Mas, aos poucos, eu não podia ir para o psiquiatra porque a pandemia não deixava. Tinha que ser pelo online. Né? Aí até conseguiram para mim, doutor Erivaldo conseguiu um amigo dele, e na fala ele começou a conversar comigo, né? Conversou bastante, aí ele me fez a pergunta, você já pensou em se matar? Eu falei, não, nunca. Eu nunca pensei em me matar. Porque a minha vida foi Deus que me deu, Ele que tira. Mas, doutor, eu tenho medo de matar alguém. Aí ele riu. Aí ele riu e disse assim, não, essa aí já está curada. Ela já está sabendo o que é errado, o que é certo. Então, gente, não esconda. Porque a família, não é por maldade que a família não vê. É por conta do dia a dia, né? Das coisas que cada um tem os seus afazeres. E nós não tínhamos, na época, a rede de apoio que a gente tinha hoje. Só tinha a doutora Daniela que dizia assim, Francisquinha, eu vou te dar quantidade de sertralina. Eu digo, me dê aí qualquer coisa, mas eu estou acelerada. E isso acelerada foi passando. Eu sempre fui muito intensa, as meninas sabem. Eu sempre trabalhei muito, sempre me doei muito. E digo para as pessoas, gente, ter uma crise, ter depressão, surtar, qualquer um de nós pode acontecer comigo, com você, qualquer pessoa. Isso aí é um negócio que é da natureza. Hoje, muito com mais frequência, porque hoje tem, né, as pessoas têm mais esse apoio de falar. Tem, muitas vezes, uma pessoa que está muito próxima de você, que conhece você até quando você dá, oi, tudo bem? Ai, amiga, o que você tem? Você não está bem hoje, não. Mas, muitas vezes, também tem pessoas que não têm essa pessoa do outro lado para te ouvir. Então, que a gente consiga superar os traumas, tentar superar os traumas, que todo mundo tem os traumas, e dizer para vocês que eu nunca desisti de nada. Eu nunca desisti, não desisto de nada. Porque quem me sustenta é um Deus que é todo-poderoso, que pode todas as coisas. Quando as pessoas estão falando assim, não vai dar certo, essa aí está doida. Ele vai e me senta aqui e diz, eu vou te sentar lá, mulher, porque de doido não tem nada. Né? Então, eu sou muito grata a Deus por tudo. Dizer para vocês que quando vocês tiverem qualquer dor no coração, fale com Deus, procure ajuda. Hoje nós temos muitas pessoas aqui para ajudar. Não tenha vergonha de dizer que está começando a... Eu acho que eu estou começando a ficar ponhonhon. Não tenha vergonha de dizer não, porque nessa brincadeira você descobre que tem um gatilho, que tem uma janela que abriu. Como você bem falou, a depressão, ela avisa. Quando ela vem, né, doutoras? Ela avisa. De uma forma ou de outra, ela dá o sinal.
Então, é nesse sinal que a gente tem que se apegar a Deus, procurar os médicos e dizer que você pode ser o que você quiser. O que você quiser, você pode ser. Quando você tem muita fé em Deus e que você acredita em você. Eu não posso acreditar no Eusébio. Eu tenho que acreditar em mim. É em mim. Quando você acredita em você mesmo, em Deus, a gente passa. E vou dizer para vocês que quem perdeu foi quem não veio para cá hoje, por esse momento tão maravilhoso, tão rico que foi. Meu muito obrigada a todos vocês. Parabéns, Frasquinha, pelas suas belas palavras também. Muito emocionante, viu? É a fé também, que é muito grande, né? É a fé. A palavra continua facultada. Alguns vereadores que queiram. Vereador Eudes Mesquita. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar seu presidente, os colegas vereadores, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, ao público aqui presente, aos funcionários dessa casa. Eu quero aqui parabenizar a Naida Macedo, a Thaís Andrade, né? O Antônio Mazinho e o Eusébio, pelas palavras, vocês foram muito bem, né? Então vocês já falaram tudo. Acho que a minha fala são as de vocês, né? E assim, eu como parlamentar, vereador, todos nós vereadores e o Poder Executivo, acho que nós temos que trazer para essa casa mais ações, né, para esse tema tão relevante, que é esse tema da depressão, do suicídio. E é isso. Que Deus conforte o coração de todos que sofrem com essa doença. E aí, meu muito obrigado. A palavra continua facultada. Vereador Luquinhas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, saudar as autoridades aqui presentes, em nome do meu amigo Eusébio, representando o prefeito municipal. Como já foi falado aqui, frisado muito bem, que a depressão ela não é frescura, né? Nós temos dados alarmantes e preocupantes. São 700 mil pessoas que morrem por suicídio no mundo. Né? No Brasil, nosso país, são 14 mil mortes por ano, uma média de 38 por dia. E a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Né? Como o meu colega falou aqui muito bem, que a fé é inteligente também, tem que voltar também para a ciência, né, que é muito importante para que faça o tratamento, quem sofre desses transtornos. Queria relatar aqui que minha regra de fé e prática é a palavra de Deus, é a Bíblia, com um leitor assíduo. Em 1 Reis, capítulo 17 e 19, nós vemos um relato bíblico, na qual o profeta Elias fez descer fogo do céu. E no capítulo 19 desse mesmo livro, do livro de 1 Reis, a gente vê um drama da vida do profeta, né? Na qual ele pede a sua morte a Deus, né? Na qual ele estava cansado ali de viver, pediu a sua própria morte ao seu Deus Todo-Poderoso. Então a gente vê que a depressão ela não é frescura, como já foi falado aqui, já foi frisado. A depressão é algo sério e que eu, né, como parlamentar também, como já falou meu colega Eudes, podemos criar mais ações, políticas públicas relacionadas a esse tema tão complexo que é a depressão, a ansiedade, e contem com o meu mandato para criar políticas públicas relacionadas a esta temática tão importante em nossos dias, né? Então a gente vê que a depressão ela não é algo novo, ela já é algo que já existia há muito tempo, como já falamos aqui do relato bíblico, e a ajuda, é muito importante buscarmos a ajuda de psicólogo, psiquiatra, e principalmente a fé, como a irmã Frasquinha aqui, minha colega falou, frisou muito bem, a fé em Deus ela é muito importante neste processo. Então, quero aqui também
deixar aqui esse recado para todos, que Deus ele pode curar todas as dores do ser humano, né? A gente já viu aqui como o irmão Mazinho também falou algo importante. Eu tenho certeza que a fé, que o Senhor Jesus ajudou ele nesta dor que ele sentia, e Deus ele ainda é o mesmo. Nós sabemos que Deus ele ainda faz milagres em nossos dias. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. A palavra continua facultada. Mais algum vereador queira? Ao encerrar nossa sessão solene, pois não, pode ficar à vontade. Muito obrigada a todos. Gente, essa sessão ela está acontecendo por meio de um requerimento que foi aprovado no dia 25 de agosto, de autoria do presidente da Casa, o senhor Francisco Roberto Lira de Farias. E ele não poderia deixar de estar presente nesse momento, né, já que ele idealizou e planejou tudo. E a gente tem um vídeo para passar do presidente, deixando sua mensagem de apoio, com palavras o presidente. Passando aqui hoje para participar desse momento tão importante, que é essa sessão em alusão ao Setembro Amarelo. E dizer que esse tema é importante nas nossas vidas. Nós sabemos que sempre existe alguém precisando de um apoio, precisando de um carinho, precisando de um cuidado, e nós não poderíamos deixar essas pessoas isoladas. Essas pessoas precisam do nosso acolhimento. É por isso que nós temos que dar relevância a esse tão importante tema. Queria aqui agradecer às vereadoras, os vereadores aqui presentes, que estão abrilhantando essa sessão solene. Além de agradecer a doutora Anaída, psicóloga, também a doutora Thaís, também psicóloga, que muito contribuíram hoje aqui nesta noite. Gostaria também de agradecer ao seu Antônio, que deu seu testemunho aqui para toda a população. E dizer que nós somos fundamentais uns na vida dos outros. Queria também dizer que esta casa está de portas abertas para acolher aqueles que tenham a necessidade, que precisem de um acolhimento, que precisem de um carinho, que precisem daquela atenção para esse tema. Sintam-se abraçados por todos nós. Que Deus abençoe. E deixar o nosso abraço, dizer que a gente sente falta dele nesta casa, e a gente sabe do carinho que ele tem por esse poder legislativo, por seus colaboradores, e queria muito estar presente, né? Mas a saúde em primeiro lugar. Hoje nós vivenciamos um momento marcante de informação, de reflexão e conscientização sobre saúde mental e sobre a importância do ouvir. Agora, nós iremos passar uma breve animação e peço que vocês prestem atenção na mensagem do vídeo. Eu não vou conseguir. O quê? O que você disse? Não dá. Quem é você? Você consegue, Bolt? Porque em todo este planeta existem animais que pensam que não conseguem. Não se pode mudar o passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa. Está no passado. Mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele.
E dele? Agora, me escute, James Hawkins. Há muita nobreza em você, mas deve pegar leme e traçar o seu próprio curso. Mantenha-se firme, não importa a tempestade. E quando aparecer a oportunidade, terá a chance de testar sua perícia e mostrar o que você realmente é capaz. Tudo bem. Você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo. É errado. Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Não importa o que os outros digam, você sempre será um príncipe para mim. O impossível consegue se tornar possível se você for sensacional. Você só precisa acreditar. Você tem que ser você mesmo. Ao infinito e além. Tudo vale a pena. Não existe tão mais do que o amor. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nadar. Vai diante das dificuldades, o importante é continuar. E nesse momento, vocês irão receber um singelo mimo desta casa, que é a continuação da mensagem do vídeo. Nunca desista, você é amado, não está sozinho, e há um recomeço sempre que precisar. Por que o lápis? Porque sempre que a gente comete algum erro, com o lápis é possível apagar e recomeçar. Queria pedir a todos que permanecessem, que ao final da sessão a gente ainda vai oferecer para vocês um coffee break, tá bom? E assim chegamos ao final de mais uma sessão solene. Que esta noite seja um marco em nosso compromisso com a vida, com o cuidado e com a esperança. Em nome da Câmara Municipal de Varjota, agradecemos a todos pela presença e, nesse instante, eu passo a palavra ao vice-presidente Francisco Régio Nobre Ximenes para fazer o encerramento da solenidade. Ao encerrarmos essa solenidade de ilusão ao Setembro Amarelo, registro o sincero agradecimento às psicólogas que contribuíram conosco em seus conhecimentos. A pessoa que, com coragem, que trouxe os seus testemunhos de vida, e as autoridades que aqui presentes, que somaram e nos honraram neste momento a sua participação e contribuição a esta causa tão importante. Que as pessoas saiam daqui fortalecidas. Com esta noite, nos inspiramos e cuidarmos de uns aos outros. A valorizar a vida e a fortalecer a esperança. Queria aqui, desde já, agradecer a Anaíla Macedo, a psicóloga, agradecer também a Thaís Andrade, a nossa outra psicóloga, e Antônio Mazinho Martins, muito obrigado, e o Eusébio, muito obrigado pela participação desse momento tão importante. Queria agradecer a Deus por esse momento, agradecer a todos os vereadores que contribuíram aqui,
agradecer a todo funcionário desta casa, agradecer aos agentes de saúde, a todos os presentes, agradecer o apoio do Marco César, que sempre vem contribuindo aqui nesta casa, e que Deus abençoe a todos, e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 4ª sessão solene de 2025. Muito obrigado.